aberto. Alô, alô. Boa noite a todos aqui presentes, cumprimentando os senhores vereadores, público presentes, servidores dessa Casa de Leis, profissionais de comunicação social. Declaramos aberta a audiência pública, convocada a fim de discutir o projeto de lei complementar 36/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a outorga onerosa de alteração de uso do solo em áreas decorrentes de ampliação de perímetro urbano do município de Joinville e nas áreas urbanas de proteção ambiental, conforme edital número 6/2019 da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, publicado na página 16 do jornal A Notícia, de 23 de julho de 2019. Nesse momento, quero registrar a presença dos senhores e senhora vereadora, mesmo da Comissão de Urbanismo e mesmo da Comissão de Finanças e da Comissão de Economia. Registra a presença do vereador Jaime Varisto, presidente, vereador Fábio D'Alonso, secretário, vereador Maurício Peixe, membro. Registra a presença do presidente da Comissão de Finanças, vereador Ninfo. Registra a presença também da vereadora Iracema... eu não consigo... Iracema do Retalho, presente aqui conosco, e também o presidente também da Comissão de Economia, vereador Odir Nunes. Estendo também meus cumprimentos ao consultor da Comissão de Urbanismo, Júlio, aqui presente, que daqui a pouco vai fazer a sua explanação também, e a presença do vereador Richard, que está na plateia também, e os representantes das entidades, que eu gostaria de, nesse momento, convidá-los para que tomem assento mais próximo de nós. Solicito para que esteja mais próximo de nós o representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, o diretor, doutor Rafael, aqui presente. Representante da Associação de Loteadores de Joinville, o senhor Jean-Pierre, o presidente. Representante do Sindicato de Indústria de Construção Civil de Joinville, representante da Associação de Catarinense de Construtores e Fins, tem mais algumas autoridades representativas aí representando algumas outras entidades aqui presentes? Ok. Não havendo, vamos dar continuidade aí à nossa audiência pública. Eu passo a palavra inicial ao vereador Fábio D'Alonso. Justificativa de ausência do vereador. Memorando número 38/2019 do gabinete do vereador Adilson Girardi, venho, através do presente, justificar minha ausência na audiência pública do dia de hoje, por motivo de estar participando de reuniões previamente agendadas com munícipes nesta mesma data e horário.
Justificativa de ausência, memorando número 25/2019, da vereadora Tânia Larson. Venho, através do presente, justificar minha ausência na audiência pública do dia de hoje, devido a compromisso agendado anteriormente. Não poderei me fazer presente, mas serei representada por meu assessor jurídico, Rafael Reis. Está feita a leitura das duas justificativas, senhor presidente. Obrigado, secretário. Onde é que está o assessor Rafael? Ok. Talvez vai estar aqui. Gostaria que sentasse mais próximo de nós. Gostaria de cumprimentar também, aproveitando, o nosso secretário Paulo e também o Nereu, que dá suporte a essa audiência pública. Reginaldo da Rosa, onde é que está o Reginaldo? Tenha bondade, Reginaldo, chega mais próximo de nós, representando o deputado federal Rosy Coelho. Tem mais algum representante aqui, representando, como já citei, alguma entidade, ou algum político? Eu vou abrir, após ouvir o Executivo, senhores vereadores, ao público aqui presente. Então, o nosso secretário vai passar para que dê um nome, para que cada um possa fazer a sua manifestação. Sabemos que é um projeto importante, muito importante para Joinville, e queremos, como relator desse projeto, esse projeto está na Comissão de Urbanismo, já passou pela Comissão de Legislação e Justiça, e como relator também, e os vereadores também aqui presentes, para que vote com segurança, e precisamos ouvir a comunidade aqui presente como o Executivo. Nesse momento, eu passo a palavra ao diretor também da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Joinville, o doutor Rafael. Vou dar um prazo aí. Depois eu passo para o vereador. Vereador, se a equipe técnica pudesse projetar na tela, agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, aos munícipes presentes, aos nossos colegas de casa. Eu vou fazer uma breve apresentação do que é o projeto de lei, o que é esse instrumento, e aí depois a gente evolui na nossa discussão. Bom, a definição, né? O que é a outorga onerosa de alteração de uso? Ela é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, ou seja, não é alguma coisa criada aqui no município de Joinville só, ela está prevista no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal e é prevista em todo o território nacional. Ela prevê uma contrapartida financeira do proprietário ao município quando houver uma valorização por alguma alteração de lei. Se a gente fizer uma alteração de lei que valorize o imóvel do proprietário, ele teria que nos repassar, né, como forma de contrapartida, um montante para quê? Para que esse valor seja usado na urbanização daquela área. Geralmente, a gente está falando de áreas que não têm infraestrutura nenhuma, são áreas rurais, que passam a ser áreas urbanas, e aí isso demanda do poder público uma série de investimentos na infraestrutura daquela área. Então, esse valor seria, essa contrapartida seria para arcar com esses custos. A Constituição Federal e o Estatuto da Cidade trazem diretrizes que determinam que os municípios têm o dever de intervir no processo especulativo, exigindo a recuperação da valorização da terra. Então, quando existe essa valorização por uma ação do município, por uma alteração de lei, é dever do município prever um instrumento que faça com que o recurso volte para os cofres públicos para investir na infraestrutura necessária, né? Então, a lei municipal, que é o caso que a gente está tratando aqui, específica, estabelece as condições a serem observadas que outorgam a onerosa direito de construir de alteração de uso, determinando uma fórmula de cálculo, os casos passíveis de isenção e a contrapartida do beneficiário. Como é que isso vai se dar?
Aqui em Joinville a gente trata, é muito importante isso, a gente diferencia essa outorga por alteração de uso em dois grandes grupos, né? O primeiro grupo é as áreas de expansão. As áreas de expansão foram previstas no nosso plano diretor lá em 2008, regulamentadas pela LOT, pela Lei 470, em 2017, e para que elas sejam efetivamente ocupadas, precisamos fazer um plano específico urbanístico e determinar qual vai ser a outorga para essas áreas. E só para mostrar no mapa claramente do que nós estamos falando, a gente está falando da área de expansão sul, onde está aqui aquela área da UFS, conhecida como a curva do arroz. Toda essa área achurada aqui é uma área de expansão, então toda essa área é uma área que deverá ser instituída esse instrumento. A expansão norte, que é uma areazinha um pouco acima da Univille, ali, uma área um pouco bem menor do que a primeira, e a expansão leste, que é também uma área pequena, próxima ao aeroporto. Essas três áreas, para ter ocupação urbana, hoje elas são áreas rurais, para ter ocupação urbana, o executivo tem que propor um projeto de lei que regulamente o uso urbano dessa área, e o proprietário dessa área deve pagar essa contrapartida, essa outorga onerosa. Só a partir disso ele vai poder dar o uso previsto. E na nossa minuta de lei, a gente prevê que o valor dessa outorga deva variar de 3% a 40% do valor de mercado dos imóveis, lá no futuro, lá quando eles forem imóveis urbanos. Hoje eles são imóveis rurais, valem X. Quando eles passarem a ser imóveis urbanos, eles vão valer X mais alguma coisa, 2X, 4X, parte disso ele deve ser cobrado essa outorga onerosa. E o outro grupo de outorga onerosa que a gente trata nessa lei são nas áreas urbanas de proteção ambiental. Aquelas áreas urbanas, aquelas áreas que já são urbanas, mas que tinham uso, por exemplo, essas manchas vermelhas todas, manchas verdes que a gente tem dentro do perímetro urbano, elas já são áreas urbanas, mas tinham um uso bastante restritivo. A gente, o ano passado, aprovou um projeto de lei que era possível, depois de minerar dessas áreas, tornar elas um uso diferenciado, com o uso do potencial construtivo adjacente àquelas áreas, ou seja, aquelas áreas que tinham um potencial construtivo bem restrito, um uso bem pequeno, agora vão passar a ter um uso mais intenso, mais permissivo, elas também deverão ser cobrado a outorga onerosa. Então, são dois casos bem diferentes. Um para expansão urbana, já previsto no nosso Estatuto da Cidade, no nosso plano diretor, e o segundo que foi acrescentado a partir da Lei 520 no ano passado, que é a lei de mineração, né? Então, a outorga onerosa, qual é o objetivo dela? É compensar essa valorização imobiliária gerada pela transformação do uso rural em uso urbano com os custos de infraestrutura e de urbanização. A gente tem uma área rural que não tem infraestrutura nenhuma, não tem energia, não tem rede de esgoto, não tem escola, não tem creche. Tudo isso vai ter que ser colocado naquelas áreas. Quem vai pagar essa infraestrutura? A valorização que aquele imóvel vai ter, vai deixar para o município uma parte dessa valorização que vai arcar com essa infraestrutura. Então, os proprietários daquelas áreas vão pagar pela infraestrutura daquelas áreas. Como vai funcionar isso? A metodologia proposta, assim, a contrapartida financeira vai ser igual ao fator da outorga onerosa de alteração de uso para as áreas de expansão, vezes o valor médio dos imóveis do setor adjacente, vezes a área do lote em metro quadrado. Essa é a fórmula prevista para a cobrança dessa contrapartida. Como é que a gente chega nesses valores, né? Então, isso é muito importante para definir qual é a porcentagem que a gente vai cobrar daquele fator lá. A gente fez uma pesquisa de mercado
dos imóveis vizinhos às áreas urbanas de expansão, né? As áreas de expansão urbana. Então, próximo àquelas áreas vizinhas, a gente calculou quanto que é o metro quadrado daquele imóvel. Calculou e identificou, né, fez uma pesquisa com aqueles valores e chegou numa média do valor dos imóveis para aquelas áreas. E nisso a gente chegou numa projeção do valor de mercado dos imóveis, calculou aí essa taxa de aplicação da outorga para saber qual era o valor arrecadado, qual era o nosso objetivo. Identificar, fazer uma análise dos parâmetros urbanísticos propostos, para chegar a quantas pessoas, qual era a densidade, quantos habitantes a gente vai ter nessas áreas de expansão, calcular qual seria o custo dessa infraestrutura. Então, o custo da infraestrutura, para nós, tem que ser igual ao valor arrecadado, ou muito próximo disso, né? Então, se eu vou ter lá 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas naquela área de expansão, eu vou precisar número X de escola, número X de estrada, número X de infraestrutura em geral, então eu vou precisar arrecadar tanto para chegar nesse valor. E aí a gente tem 3 áreas nessas áreas de expansão, e a gente trouxe aqui uma tabela para mostrar para os senhores como é que a gente fez esse cálculo. Na área leste está previsto só o uso industrial. Então, a gente tem baixa população naquela área, só alguns imóveis que já existem lá. Então, como o plano que já foi enviado aqui para a Câmara de Vereadores só prevê o uso residencial e alguma parte de ALPA que vai poder ocupar também, então a gente calculou que o custo da infraestrutura naquela área lá seria ali aproximadamente 4,8 milhões de reais. E o valor estimado dos imóveis ali seria de 26 milhões, é isso. Se eu cobrar 15% de taxa de outorga, eu fico, no caso aqui, com uma dívida de 800 mil reais só para a área leste. E assim foi feito para as outras, né? A diferença que tem aqui, que é muito importante salientar, é que na Zona Norte, na área de expansão norte e na área de expansão sul, a gente tem a possibilidade, o nosso projeto prevê tanto o uso industrial como o uso residencial. E isso vai impactar diretamente no custo da infraestrutura. Quanto mais uso residencial eu tiver dentro das expansões, mais caro vai ser a infraestrutura, que eu vou demandar mais escola, mais creche, mais rede de água, de esgoto. Quanto mais industrial for esse uso, menor vai ser esse impacto. Com base num setor que a gente tem aqui, que é o setor SE06A, a gente tem uma projeção de 20% da área industrial. Ou seja, naquelas áreas de expansão, se a ocupação seguir o que a gente já tem em um setor aqui dentro do município, a gente vai ter 20% da área ocupada por indústrias e 80% da área ocupada por residência. E isso vai nos causar esse impacto aqui. A gente fez a conta no pior cenário, que seria isso. Ele pode variar, posso ter mais indústrias e menos residência, posso ter mais residência e menos indústria. Mas um cenário que é o que já acontece no município, onde eu tenho zoneamento parecido com esses previstos aqui, eu teria essa situação. Se a gente colocar a outorga, a taxa da outorga de 15% sobre o valor da valorização dos imóveis, eu teria um prejuízo, ou seja, um déficit de 250 milhões de reais, ou aproximadamente isso. Ou seja, a prefeitura ia ter que tirar dinheiro de outras áreas para cobrir o custo dessa infraestrutura. Se eu cobrar 15%, eu vou tirar de toda a cidade esse montante. Esse dinheiro vai sair de quem mora lá no Aventureiro, de quem mora no Jardim Sofia, de quem mora no centro da cidade, para pagar essa infraestrutura. A gente sabe que o dinheiro não é uma coisa, é uma coisa bem escassa na administração. No final das contas, a gente vai ter que fazer um trabalho de priorização. Ou prioriza uma coisa ou outra. Ou a gente faz a infraestrutura,
ou faz atendimento de educação básica e saúde, ou faz saúde e deixa a infraestrutura dessas áreas carentes. Se a gente cobrar uma taxa de 20%, só na área leste a gente teria um saldo positivo. No final, aquele número que lá está 251 milhões, cai aqui embaixo, que não dá para ver aqui, mas cai para 117 milhões. Ou seja, se cobrarmos 20%, ainda assim o município, nós todos que não moramos lá, quem não mora lá, né, que está aqui, vai ter que, de alguma forma, ajudar a cobrir esse custo. No nosso entendimento, o valor ideal hoje, para aquele cenário de 20% de indústria e 80% de residência, é um valor de 25% de outorga, o que vai gerar um saldo positivo, a priori, de 16 milhões. Então, se o valor da outorga, que lá no texto de lei, tá, que ele pode variar de 3% a 40%, isso vai ser decretado pelo prefeito depois de aprovado esse projeto de lei. Se o prefeito decretar os 25% para esse valor e as coisas acontecerem conforme previsto por essa tabela, as coisas acontecerem conforme isso está previsto, a gente teria um saldo positivo de aproximadamente 17 milhões de reais, que é um recurso da prefeitura que vai ser usado para urbanização lá ou em outras áreas. Se a gente cobrar 30%, que é um valor que estaria dentro do previsto também pelo projeto de lei, aí a gente já teria um saldo positivo, que aqui também não dá para ver, mas de 51 milhões de reais. 151 milhões de reais. Então, esse número do quanto vamos cobrar é uma conta muito simples e muito reta. Quanto menos a gente cobrar, mais toda a cidade vai pagar. Quanto mais a gente cobrar, mais a gente vai apertar o proprietário daquelas áreas, mas o recurso é um recurso que será usado aí para o município para a infraestrutura. Aí só para deixar claro, né, como um exemplo, né, um lote de 1.000 metros quadrados lá na área de expansão leste, a gente identificou que lá naquela área, quando ela passar a ser uma área rural, o valor médio que nós identificamos lá é de R$ 318 o metro quadrado, como área urbana. Hoje, como área rural, ela vale R$ 40, R$ 50, R$ 60 o metro quadrado. Esse proprietário desse imóvel de 1.000 metros teria que pagar praticamente R$ 80 mil ao município como contrapartida de outorga onerosa. Veja bem, ele tem um imóvel que hoje vale R$ 50 mil, se a gente imaginar que o metro quadrado lá hoje custa R$ 50, ele tem um imóvel que vale R$ 50 mil, com a aprovação desse projeto de lei e mais o projeto de urbanização daquela área, ele vai ter um imóvel que vai passar R$ 318 mil. Desse 318, ele vai deixar ao município 25%, ou seja, ele ainda vai ter uma valorização considerável no imóvel dele. Ele não está perdendo, ele não está tirando, ele está deixando de ganhar aqueles 80 mil. Ele não paga do recurso dele. E a outra parte da outorga é a outorga nas AUPAs, né, na área urbana de proteção ambiental. O objetivo é usar a valorização para o custeio dos planos de manejo nas unidades de conservação, conforme preconizado pela Lei 520, que é a lei da alteração do reenquadramento das AUPAs. Então, a fórmula é a mesma, só que aqui a gente fez um cálculo admitindo 15% nessas áreas, porque do nosso valor, que é de 3% a 40%, a gente admite que nessas áreas, como ela já é um setor urbano, aqui ao redor dela já é um setor urbano, eu não tenho tanta necessidade de infraestrutura, o recurso vai ser repassado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para os planos de manejo das unidades de conservação já existentes. 15% é um valor que a gente entende que é razoável, e aí naquele mesmo exemplo de um imóvel
de 1.000 metros quadrados, ele teria que pagar cerca de 47 mil reais. É isso, senhores. Eu fico à disposição para maior esclarecimento. Obrigado, Rafael. Agradecemos aí a tua explanação. Eu passo a palavra agora ao nosso arquiteto Júlio. Não. Esse aí. É esse aí. Acho que deve dar F5, né? Foi. Deixa eu colocar lá no meu. Aqui. Bem, boa noite, vereadores, a todos presentes, aos companheiros do Executivo e demais convidados. O Rafael ele já explicou basicamente esse projeto, né? Mas eu trouxe aqui, de repente, algumas dúvidas e reflexões para essa comissão, até para o vereador Jaime deliberar o seu parecer ou não. Nesse sentido, eu dividi essa apresentação em 3 momentos. O Rafael já explicou quase todos eles. Na verdade, ele explicou todos, mas eu dividi em 3 para, didaticamente, nós conseguirmos debater um tema, na minha opinião, muito mais frágil. Então, esse projeto, ele trata da outorga onerosa nas áreas, então, que foram mineradas, que seria nas então AUAPAs, que ano passado foi aprovado. Ele trata de uma outorga de alteração de uso em áreas de expansão urbana. E eu também trouxe aqui a redação da emenda modificativa proposta por diversos vereadores, vereador Maurício, vereador Iracema, vereador Ninfo. Eu trouxe o texto da emenda modificativa para já se debater nessa audiência pública. Então, aqui o primeiro ponto seria a outorga onerosa nas áreas urbanas de proteção ambiental. Aqui, então, o Rafael já explicou, são 6 ou 8 áreas no município que sofreram esse processo de diminuição da cota em função do marco temporal da aprovação da Lei de Ordenamento Territorial. E essas áreas, elas, no meu ponto de ver, esse projeto, ele traz o texto aqui, eu trouxe o texto do projeto, né? Então ele traz que essas áreas são áreas que foram autorizadas. Mesmo assim, o texto ele remete à Lei Complementar número 520. Eu trouxe aqui o texto da Lei Complementar 520, eu grifei aqui em vermelho, muito mais por zelo com relação a essas áreas que passaram pela Lei Complementar. Ali no texto existe uma denominação com relação a aprovadas e devidamente licenciadas. Então, aqui, de repente, fica já um ponto a se refletir, a se debater, se não se deveria, mesmo no texto desse projeto de outorga onerosa, manter o texto que a Lei Complementar 320 traz, mesmo que o texto remeta à Lei Complementar 520. Isso aqui foi muito mais um zelo meu com relação às áreas que foram ali mineradas, para que isso se mantenha. Acho que quanto a isso, quanto a essas áreas, essas são áreas que o Rafael também já explicou, que vai haver uma contrapartida de 3% a 40%, e essa contrapartida ela pode ser parcelada em até 18 vezes. O texto do projeto também traz algumas áreas que são isentas, que são áreas relacionadas a equipamentos públicos de recreação e de infraestrutura. O segundo ponto do projeto, talvez aqui sim um ponto que eu realmente gostaria de apresentar aos vereadores, seria com relação a essa outorga onerosa de alteração de uso, que o Rafael explicou com as tabelas e tudo mais. Então, aqui, da mesma forma, a sistemática do projeto, ele traz como mesma função de 3% a 40% de intervalo, e eu também mapeei aqui as áreas, como o Rafael também já mostrou, são 3 áreas, a área de expansão norte, a área de expansão leste e a área de expansão sul. Aqui, sim, começa, então, de repente, algumas dúvidas com relação a esse trecho do projeto. Quando nós tratamos de área rural ou de área de expansão urbana, eu trouxe aqui 3 mecanismos legais. A Constituição Federal, que trata de direito agrário, a Lei 6766, que sempre quando se trata no artigo 53, quando se mexe com área de expansão urbana ou com uso do solo urbano em área rural, deve ter uma audiência com o INCRA. E essa mesma lei de parcelamento, a mesma Lei 6766, de 79, ela define no seu artigo 3º algumas questões com relação ao parcelamento, mesmo nas áreas de expansão urbanas, que não se deve parcelar ou
trabalhar com essas áreas quando elas apresentam condicionantes ambientais, no caso aqui mencionado, as áreas alagadiças. Por que eu estou mostrando isso? Quando nós pegamos essas 3 áreas de expansão urbana, que estamos propondo alterações de uso, e colocamos essa condicionante que a Lei 6766 define como um ponto a não se mexer por uma questão ambiental de alagamentos, quando nós colocamos áreas que o município reconhece como áreas alagáveis pela mancha de inundação no próprio Singel, ou seja, são áreas oficiais, nós observamos que essas áreas elas apresentam uma mancha azul bem característica nas 3 áreas. Então, fica aqui então, o primeiro ponto a se questionar, que essa alteração de uso está se fazendo em áreas que o município reconhece que são áreas alagadiças. Mesmo que essa mancha de inundação muitas vezes foi feita por modelo matemático ou pela Defesa Civil de forma pontual, são áreas que o município reconhece que possuem uma fragilidade ambiental. Então, essa alteração de uso deveria ter um cuidado para se mapear esse ponto ambiental primeiro, não se colocar todas as áreas de expansão com uma alteração de uso. Aqui eu só peguei um exemplo do que de repente poderia acontecer, todos nós conseguimos identificar na internet, quando uma vez toda essa área de expansão sul, ela de repente ficaria, entre aspas, impermeabilizada ou não por uma ocupação ou por uma alteração de uso sem os devidos estudos. Evidente que a água que ali passa, o vereador James Pena, que ele não está aqui, ela vai para algum outro lugar. Então, bairros como Morro do Meio, São Marcos ou Vila Nova, essa água iria, de repente, causar cenários que ali já são identificados hoje sem essa possibilidade de ocupação, sem os estudos que a área sul demanda. Então, aqui eu estou dizendo essas coisas todas com relação à questão de ocupação de área de expansão do perímetro urbano. O Rafael até comentou, mas eu trouxe aqui ponto a ponto o que realmente o Estatuto da Cidade define quando se trata em áreas de expansão urbana. Até na lei cita o artigo 42b, mas, entretanto, esse mecanismo de alteração de uso, talvez ele não seja o primeiro mecanismo a se tratar uma área de expansão urbana. Então, para uma área de expansão urbana, deve-se traçar um perímetro dessa área de expansão urbana. É evidente que a LOT já definiu essa área de expansão urbana, mesmo assim, deixando um parênteses com relação a essa área de expansão urbana sul. Eu me lembro, eu peguei até o plano diretor, quando foi discutido, o projeto em 2005 e 2008, que veio trazendo essa área de expansão sul. À época que se discutiu essa área de expansão sul, a área de expansão ela foi colocada em anexo muito mais como demonstrativo demonstrativo do anexo do que como uma área de expansão sul cravada, que ela vai ser daqui até ali. Então, eu estudei o projeto para ver, e essa delimitação real da área de expansão sul, ela realmente viria com a lei de ordenamento. Então, o que deveria ser feito? Definir esse perímetro de uma forma um pouco mais pontual, depois apontar, conforme o Estatuto da Cidade, as questões ambientais, questões de alagamento, questões que restringem essa área de ocupação. Depois, na sequência, o Estatuto da Cidade define que deve-se colocar as questões de infraestrutura, equipamentos públicos, que ali com todo um projeto específico. E ainda, nessas áreas de expansão, devem ser feitos mais 3 pontos. A questão da habitação social. E aí sim, por fim, eu até coloquei comentário, um dos últimos instrumentos, quando nós tivermos todo o plano das áreas de expansão, em função de sua fragilidade e acomodação dos setores ali existentes, para se beneficiar uma diversidade de uso, aí sim, de repente, colocaria uns instrumentos urbanísticos para que essa área se valorize ou se altere. Eu até coloquei aqui instrumentos urbanísticos e diretrizes, esse seria um dos últimos pontos, para que aí sim, uma área definida com zonamento X, Y ou Z, se defina uma alteração de uso para tanto. Tanto que, assim, hoje, se nós observarmos essa alteração de uso que o Executivo propõe nas áreas de expansão urbana, essas alterações de uso não estão propostas ainda na própria área do perímetro urbano. Então, assim, de repente, precisaria se trabalhar a questão de alteração de uso no perímetro urbano, fazer, na sequência, um projeto específico com as suas fragilidades ambientais, habitação social e infraestrutura, e, se necessário, essa alteração de uso deveria ser contemplada nas áreas de expansão urbana. As alterações de uso, via de regra, ela é um instrumento legal que o Estatuto da Cidade prevê, muitas vezes no perímetro urbano, quando se tem um interesse público muito grande. Exemplo, eu tenho um zoneamento que eu preciso de uma escola e ali não se pode uma escola. Se faz uma alteração de uso
por uma questão pública muito grande. Então, fica aqui a minha ressalva com relação a esse ponto do projeto. Eu acho que é um ponto que deveria ser tratado num projeto específico, distante do projeto das áreas que foram ali mineradas em função do apresentado aqui. Então, aqui eu trouxe a emenda modificativa do vereador Maurício, acho que depois, não sei se os vereadores vão querer comentar, eu trouxe o texto dela, né, que então ele define os intervalos, tanto da área de expansão urbana, quanto das áreas que foram então mineradas, passaria de 3% a 40%, ficaria de 3% a 15%. Acho que depois o vereador Maurício até posso deixar nessa daqui. E aqui, só para concluir, como eu vou colocar esse material no projeto, e muitas coisas do que são faladas aqui, se eu não colocar fisicamente ali, não fica para devidos questionamentos, né, seriam algumas recomendações, que realmente se desmembre esse projeto em dois, em função da complexidade do que está se tratando nesse projeto de lei. Uma alteração de uso numa área de expansão frágil e uma outorga onerosa numa área que foi minerada, que nós assim, sabemos que essas áreas que foram mineradas necessitam de uma agilidade para que algumas coisas se desenvolvam na cidade. Seria o meu pedido, então, nesse sentido. E as recomendações aqui eu já comentei todas, né? Seria isso. Obrigado, vereador. Eu vou deixar na emenda do vereador Maurício, talvez. Obrigado, aqui, né? Obrigado, Júlio. Eu passo a palavra ao vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar também os convidados, o representante do Executivo Municipal, o Rafael, também o Jean, que representa aqui a Associação dos Loteadores, né? E todo o público presente, mas eu quero cumprimentar especialmente meu amigo, o senhor Suplicy, seu Milton Suplicy, que a gente já conhece aqui dessa casa há alguns anos, lutando em prol dessa expansão urbana sul. Primeiro, muito boa explicação. Parabéns, Júlio, também pela tua explanação, teu estudo. Tu relatou praticamente tudo aquilo que nós pensamos e até porque nós já conversamos. Em primeiro lugar, esse projeto, ele não deveria ter vindo num único projeto a área de expansão urbana e a área onde a proteção ambiental que estava acima da cota 40. Este projeto acima da cota 40, a lei, ela já é lei, ela passou nessa casa e já é lei, já transformou a lei. Aqui na casa, então, foi colocada a emenda pelo vereador Jaime Xereda da outorga onerosa. Até nós concordamos para dar uma legalidade no projeto e também dizer que nós não estaríamos privilegiando aqueles que ambientalmente retiraram acima da cota 40. Apesar de ter tido licenciamento ambiental, tudo correto, mas ficar abaixo da cota 40, e nós temos que dar o uso, porque não dá para ficar esse vazio urbano como está lá na zona sul da cidade. Esse projeto ele já é aprovado, já está passado. O segundo projeto, que é a expansão urbana, apesar de ter sido aprovado na lote, né, a expansão urbana, ele não está ainda dado uso. O projeto veio para casa, mas ele não foi aprovado. Então, deveria ter vindo separado, uma vez que um já está aprovado. E é esse que tem mais interesse imediatamente. Esse já está aprovado e está aí toda essa polêmica. É o vereador Ninfo, o Luciano Hang, que veio nessa casa, lotou a casa, está dando a pressão e o prefeito tem que dar a resposta para isso que está ocorrendo. Então, ele tem que ser rápido. Agora, quando manda os dois juntos, parece que foi feito para atrasar mesmo o projeto e botar a culpa nos vereadores, que é os vereadores que estão segurando aqui, que não está indo para frente. Porque eu não posso aceitar, isso eu já falei com meus nobres pares, o vereador Ninfo, o vereador Odira, a vereadora Iracema, a vereadora Tânia e o vereador Facchini, que assinamos o projeto para diminuir o valor da outorga onerosa. Nós não podemos aceitar um valor de 3% a 40% à vontade do prefeito, que pode ser outra, né, no ano que vem, ele querer impor isso. É um absurdo o valor de 40%, e ele pode fazer. Então, nós entramos, apesar de não ser a nossa vontade, porque 15% ainda é alto, e eu já vou explicar,
mas pelo menos a gente fez de 3% a 15% para poder falar. Então, nós deveríamos tratar separadamente, vereador Nifo, primeiro a questão do que era a cota 40 e depois da expansão urbana. Projetos, o Júlio, o nosso técnico, bem explanou aqui, deveria vir separado. Não veio junto e nós temos que discuti-lo junto, a não ser que a gente retire aí parte do projeto, se assim a base do governo aceitar. Agora, vamos falar da questão do uso e outorga onerosa para áreas que são mineradas. Eu acho isso correto. Vai ter uma valorização imobiliária, vai ter um ganho, e parece que já foi acertado, já está estabelecido, que vai ser 3%. Parece. Eu escutei aqui nos corredores os vereadores falando que já está, o prefeito já aceitou e tal, vai ser, até acho que o exemplo foi de 3%. Isso aí tudo bem, tocamos para frente, vamos tocar, aceitar. Agora vamos falar da expansão urbana. A expansão urbana Zona Sul, ele veio o projeto para cá, Rafael, você falou ali que tem também habitacional. Eu não vi. O que eu tenho lá é industrial. A maior parte, grande parte é industrial. E 800 metros da BR-101 para dentro, dos dois lados. Que não era isso que nós estávamos esperando. Quando foi discutido todo o projeto, vereador Aldir, de expansão urbana, era uma grande área que vai da BR-101 até o Itinga. Até o Itinga, que seria. Agora se coloca 800 metros somente da BR-101 para dentro, para os dois lados. O seu Suplicy, o seu terreno está condenado. Não vai pegar uma partezinha. Não dá. Então, nós temos que estudar isso para ser... Não pode ser só industrial. Não pode ser. Porque, veja bem, Rafael, quando foi discutida a expansão urbana sul, foi em virtude da Universidade Federal. Por isso que foi sido discutido. Desde que eu estou aqui, a expansão sul era em função da Universidade Federal, que infelizmente não vai sair. Está lá, nós transformamos o terreno, mudamos lá a área, o uso dele para fazer universidade, não foi feito, e a expansão sul, em virtude da Universidade Federal, iria ter uma pressão imobiliária forte, onde teria que ter lá serviço, onde teria que ter lá moradia para os estudantes, né? Os estudantes, eles não vinham lá da Universidade Federal morar aqui no centro de Joinville, teria que ter, como em todo lugar acontece. Por isso que foi mudado lá a expansão sul. E agora eu não posso aceitar, me parece, o Júlio, não sei se eu estou enganado, o Rafael pode falar depois, mas a maior parte, a grande parte é industrial. Né? E aí vem outro problema, de 3% a 40% de outorga onerosa. Já pensou com 40% ou 25% que foi colocado pelo Rafael? Impossibilita e inviabiliza qualquer empreendimento. Qualquer empreendimento. E eu já vou falar dos cálculos aqui. A dona Marli, é isso, dona Marli, né? Que me procurou também, que mora aqui na Tenente Antônio João, que a maior parte ali também é área industrial, a expansão. Na Tenente Antônio João, que já está perto ali, está cheio de residências já, tem muitas residências, e tem lá uma vocação, isso nós não podemos esconder, a vocação que tem para aquela região, inclusive a Estrada da Ilha que vai ter, é condomínios, e condomínios fechados. Nós temos que ter uma área em Joinville de condomínio fechado. Por quê? Porque também em Joinville vem morar, hoje, empresários, vindo de fora, que estão se estabelecendo, construindo indústrias. Também vem para cá altos executivos, que não querem morar no centro da cidade, eles querem morar num condomínio fechado, com qualidade, e Joinville tem que ter isso. Hoje, o condomínio fechado tem o quê? O Golf Clube, que ainda não está regularizado, e precisa ser regularizado. Há quantos anos? 30 anos lá, não está regularizado. Precisamos regularizar. Nós temos que ter áreas na Zona Sul, na área de expansão, condomínios fechados com a qualidade, para fazer com qualidade. Isto não é aqui em Joinville. Gente, nós vamos em qualquer cidade maior que tenha vocação industrial e que tem capacidade e qualidade de vida, tem condomínios fechados de alto padrão, ou de médio padrão. Nós não temos em Joinville. A área da Tenente Antônio João, que circula lá, circunda depois da Univille, lá para trás, de Estrada da Ilha, é propícia para isso, para condomínios de alto padrão.
Por que não fazê-lo? Essas pessoas não querem morar aqui no centro. Então, nós temos que abrir possibilidades e não atrapalhar. E não dizer, vai ampliar muito, a cidade vai se estender muito. Não é isso, nós temos que ver o que é melhor para a nossa cidade. Então, nós vamos lutar por isso a nossa emenda, vereador Ninfo, de 3% a 15%. Por que isso? E aí, Rafael, desculpa eu falar isso. Eu vi os teus cálculos aqui. Eu não sei qual é a fundamentação que foi tirada isso. De onde foi tirada tecnicamente e financeiro. Eu não sou especialista financeiro. Mas qualquer um que olhe essa conta ali vai dizer, não, alguma coisa está errada. Porque não, nos cálculos, aliás, o meu filho está terminando a universidade, a engenharia civil, e a tese dele de TCC foi do Evolution de financeiro, de condição financeira. Quanto custa? A valorização. Evolution, né? Valuation. Isso aí. Obrigado, que é engenheiro também, né, gente? Valuation. É a tese dele. E daí vai dizer o seguinte, quanto vale uma terra lá hoje, quanto vai valer depois? Claro que vai valorizar. Mas essa valorização de uma área vai vir, não é só a despesa que a prefeitura está colocando ali, vai vir receitas. Quanto vai ter de receitas o município em virtude de uma área que vai evoluir de uma área rural para uma área urbana e construída? Vai ter ali, em primeiro lugar, o ITBI, porque vai ser vendido a área, vai ser transformada a área. Ela vai ter o ITBI 2% que já está vindo aí, de qualquer transferência a prefeitura vai arrecadar. Nessa área vai ter o comércio, vai ter o serviço, vai ter o ISS, a arrecadação do município do ISS. E vai ter, que não está ali, o IPTU. Quanto vai arrecadar de IPTU essas áreas que vão ser expandidas? O que foi colocado ali só foi o custo da implantação de uma expansão, que vai ter colégio, posto de saúde. Hoje, todo posto de saúde construído em Joinville, da onde veio o dinheiro? Do governo federal. Pode olhar. A maioria do posto de saúde construído em Joinville, o recurso é do governo federal e hoje trazido por emendas parlamentares. Então, não é um custo da prefeitura que vai ter. E outra coisa, quando você expande essa área, você tem que fazer um cálculo de tempo, temporal. Ela não vai ser implantada, esses equipamentos comunitários todos que foram citados, o custo do serviço, nesse momento. Ele vai ter que primeiro ter o crescimento natural, normal, e quanto tempo vai dar isso? E mesmo que durar esse tempo, vai ter o retorno de todos os investimentos feitos. Então, esse custo, esse embasamento, Rafael, essa técnica financeira, eu não sei como é calculado. Tem alguma técnica nisso? Tem algum lugar que foi feito isso, esse mesmo modelo, de que só vai ter o custo da prefeitura, não vai ter receita nenhuma? Isso eu gostaria de saber. Então, no meu entendimento, 15% ainda é alto. 15% ainda é alto. Mas tudo bem, vamos deixar em 3% a 15% para poder passar o projeto. Eu acho que isso aí pode ser negociado com o Executivo Municipal, deixar de 3% a 15% e perguntar. Aí eu gostaria de escutar vocês também, que eu pensei que estaria cheia esta casa hoje de gente interessada em discutir isso, mas infelizmente a população ou não sabe, ou não faz questão de discutir e deixa assim mesmo, deixa 40%, e aí deixa que o prefeito conforme for. Mas quem estiver aqui, eu gostaria de saber, concordo com isso? Né? Vamos aceitar isso? E eu já falei demais e depois eu deixo a pergunta aí para ser respondida. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Eu passo a palavra ao vereador Odir Nunes. Senhor presidente, queria cumprimentar a todos. Vereador Maurício, eu não vou ser repetitivo, porque essa sua explanação aqui, ela, depois de ouvir o nosso técnico, ouvir o executivo,
Vossa Excelência complementou brilhantemente, porque Vossa Excelência tem um conhecimento profundo desta matéria, e nós já discutimos sobre isso. Nós temos duas indagações. Nós entendemos também, Rafael, que deveria ter vindo separado as áreas que foram mineradas, porque se é uma área igual àquela da Santa Catarina, não valia praticamente nada se tivesse o morro. Hoje ela 300, 400 vezes a mais. É diferente de uma área rural. A nossa preocupação, o Júlio levantou aqui, parabéns, Júlio, pela sua apresentação, a você também, mas eu tenho uma dúvida. Primeiro, quando nós, legisladores, fizemos a lei, nós temos que olhar a 30, 40 anos à frente. Porque se a lei não vicia, ou a lei dá brecha para a corrupção. Eu gostaria de perguntar, Rafael, como vai ser feito se o cidadão A, B, vai pagar 30, 40, 10, aonde está isto na lei? Porque vai ficar a bel prazer do prefeito. E quero dizer que aí amanhã o cara diz, não, prefeito, mas eu não vou fazer lá o asfalto, aí a prefeitura vem, vai lá e faz. Então, primeiro, quais são os critérios, está na lei, como é que o prefeito vai chegar ao percentual? Esse é a primeira pergunta. Outra questionamento, também como posso, de acordo com a área, por exemplo, se você pegar o parte da BR-101 no lado direito, após a universidade, e ali onde é a universidade, quanto é que custa a implantação do empreendimento? Qual é o nível do terreno? Vai precisar fazer muito aterro, etc. E tal, uma série de fatores que vão gerar o custo do empreendimento. A outra preocupação é com relação aos conjuntos habitacionais. Se você vai ter um conjunto habitacional voltado ao programa Minha Casa, né? Minha Casa Minha Vida, é isso, né? Ou a um programa mais para pessoas carentes, como é que aí vai se estabelecer um critério de 40%, embora a prefeitura já tem um benefício na lei, que os programas, conforme o nível salarial, a prefeitura participa com uma parte. Aí, se nós cobrarmos, aí o prefeito diz, não, aqui eu sou obrigado a cobrar 40%. Quem é que vai pagar essa pessoa que precisa desta casa, que é a pessoa carente? Então, e outra coisa, o vereador Maurício colocou com muita propriedade aqui, o estabelecimento vai ser implantado, mas ele também vai gerar receita para o município. Se não, vejamos, vereador Ninfo, quando aportou nesta casa o programa de isenção do ISS, de toda a construção da GM, nós fomos muito criticados, a isenção. Ora, lá tinha um terreno que não produzia nada, só tinha uma casa velha, caindo aos pedaços, e mais nada. E aí nós fomos criticados porque entendemos que deveria ser isentado, de um certo período, a questão do ISS. Quantas empresas hoje estão, quanto recurso gera a vinda da GM para cá, para o município, não só o ISS da própria empresa, mas as empresas que gravitam ao redor da GM. Então, eu quero concordar que 40%, e ainda não tem a explicação quais são os critérios, como é que o prefeito vai determinar o 40%, não estamos colocando nenhuma dúvida sobre a idoneidade do prefeito, mas
o prefeito não vai se eternizar, ele tem só mais um ano praticamente de gestão. Então, era esse questionamento, Rafael. Achamos o projeto bom, acho que tem que ser feito isso, não pode pegar o dinheiro da sociedade para valorizar a minha propriedade, né? Então, alguém tem que dar uma contribuição, mas também tirar o couro do investidor, aí ninguém vai investir. E, então, vereador Maurício, nós discutimos isso amplamente, parabéns, vereador Jaime, por esta audiência, presença aqui, o vereador Fábio, o vereador Iracema, o vereador Ninfo, a gente fica aqui porque temos interesse em discutir o projeto, só para melhorar o projeto. Então, há uma série de condicionantes para você poder determinar o percentual, inclusive o relevo do terreno também tem que ser levado em consideração para estabelecer o percentual da outorga onerosa, porque um terreno que é baixo, que precisa aterro, evidentemente que vai custar um valor elevadíssimo a implantação do empreendimento. Se é um empreendimento que já tem um relevo mais ou menos apropriado, não se gasta tanto. Então, não é aprovar assim, aprovar porque o cidadão comprou o terreno ali, ou está alugando, não é assim. Nós não podemos aqui legislar para Pedro, para Paulo, para João, nós temos que fazer as leis para todos, e não apressar. Então, eu quero deixar aqui, Rafael, se você pudesse me explicar, o grande problema nosso é o princípio, né, de que lá na frente existe uma desonestidade com relação à aplicação desses percentuais. É isso que eu gostaria de saber. Obrigado. O Rafael está anotando ali, como está sendo alguns questionamentos aí, no final aí ele possa responder. Vamos dar continuidade, vereadores, tem mais algum vereador que vai pronunciar? Se não, nesse momento eu passo a palavra ao presidente da associação aí, dos loteadores de Joinville aí, Jean-Pierre. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, público presente na casa. Eu aqui vou fazer o papel do mal, porque o papel do bonzinho é o setor público, que eu estou vendo aqui. Primeiro, me surpreendeu novamente, eu vou separar esse projeto de lei em duas partes. Uma eu vou ser mais breve, que é o projeto que na verdade, isso aqui me parece um projeto de tributário, de tarifa. Então, o que eu estou vendo aqui, o que a gente está debatendo aqui é tarifa, é um tributo, é um imposto. E tudo que é imposto desagrada, desagrada o setor produtivo, que é o que eu represento. Mas eu vou ser breve em falar da outorga onerosa na área não de expansão, mas na área já urbana. Lá atrás, por mais que ele usou o direito de lavra, ele aprovou na lei, tinha uma lei. Então, eu gostaria de aqui estar discutindo não o quanto vai ser cobrado para ele usar a área. Eu gostaria de estar discutindo qual é o uso da área. Aí sim, é o uso da área adjacente, sem cobrança da outorga. Aí eu vou pegar o discurso, qual é a filosofia que eu estou ouvindo até agora da outorga? É a contrapartida que o município vai receber. Eu vou dizer qual é a contrapartida que o município vai receber, e vou usar o nome do Luciano, que é um empresário que esteve aqui, foi logrado aqui nessa casa cheia. Eu não tenho procuração por ele, não falo por ele, o conheço pessoalmente, inclusive de negócios, né? Talvez negócios em comum, que assustaram um pouco, assustou a Van, mas o que ele deixa de legado na cidade é emprego, direto, que, ao meu ver, o resto dos problemas do Brasil, eles se absorvem, mas hoje nós estamos aí, governo Dilma, governo Temer e agora do governo Bolsonaro, a tecla que se pega, cadê o emprego? Eu bato na madeira porque eu estou empregado,
acho que quase 100% da casa também é empregado. Então, esse é o grande legado, diretamente a prefeitura recebe do empresário, que é o que eu comecei meu discurso, que é o malvado da história. Tirando o emprego, a adjacência da periferia, ela vai ser valorizada com mais negócio e com mais geração de emprego. Então, eu acho que aqui eu vou bastar o meu discurso desse tributo, desse imposto na outorga onerosa em área urbana. Eu vou começar o meu discurso na área rural, na expansão. O discurso do Poder Executivo sempre foi e sempre é, talvez faz o papel da defesa, de que vai ter um custo de infraestrutura, de equipamento. Se a gente voltar um pouco na lei, a lei que foi aprovada agora, a LOT, a Lei 470, que é atual, esse custo da infraestrutura não é do município. Esse custo 100% é do empreendedor. Voltando um pouco, que é o malvado da história. Basicamente, drenagem, iluminação, rede pública, rede de abastecimento, calçada, guia, sarjeta, e colocaram mais na lei, sinalização horizontal, sinalização vertical, ou seja, a gente tem que ministrar, inclusive, viário, inclusive sinalização, que deveria ser comandando um comando de uma secretaria específica, mas é do empreendedor. Aí eu vejo o Rafael, que a gente já debateu em alguns discursos no Conselho da Cidade, em audiências, em que existe sim uma defasada de um equipamento público, que é a escola, o UBS. É verdade. Só que eu acho que a gente deveria estudar um pouco mais a lei, porque o empreendedor é onde ele já, além de dar essa doação ao município dessa infraestrutura, ela ainda deixa para o município 10% de uma área obrigada de doação ao poder público usufruir a seu bel prazer, dentro da necessidade. Existe em alguns municípios no Brasil em que o poder público ele abdica dessa doação e transforma esse 10% em pecúnio. Esse pecúnio, para que serve? Para construir escola, para construir posto de saúde. Então, isso que eu acho que aos senhores, inclusive, que é onde é a Casa de Leis, deveria trabalhar bastante, se galgar nessa defesa. Né? Na defesa do empreendedor não ter que doar os 10%, e, sim, aí sim o poder público exigir uma escolha, né, entre a doação da área ou a execução do pecúnio, ou mesmo a execução da própria UBS, do próprio equipamento que é deficitário dentro. Eu concordo, onde o empreendedor, o malvado, né, ele vai empreender. Aí eu vou entrar um pouquinho nos números, se é 3%, se é 40%, se é 17%. Com relação ao negócio de varejo, eu não vou entrar muito no mérito, que eu conheço, poderia falar um pouco, mas eu vou me isentar de um parecer. Mas esse 15%, 30%, 3%, ele vai sair da onde? Do resultado. E eu explanei no Conselho da Cidade, eu demonstrei com números, para a plenária ali presente, em que a minha margem, quem empreende no negócio imobiliário, sabe que a margem, se eu for muito bom, eu vou atingir 15% de resultado e me saio satisfeito. Né? Então, aqui a gente está discutindo se 15% é muito, 14% é muito, 3%, 40%, e através de um decreto, através de uma caneta. Né? Então, a gente está aqui num cheque em branco, né? E, no fundo, quem vai perder é o poder público, porque eu digo de antemão que o setor privado não vai fazer. Para nós, não faz diferença alguma se 3, 15, essa outorga não tem que ser cobrada, porque a gente já oferece essa contrapartida ao município, né, quando a gente vai aprovar um projeto. E o vereador perguntou, o vereador Maurício perguntou de onde que saem todos aqueles números. Eu sou bom de número.
né? Eu não sou o melhor, mas eu conheço o número. E eu coloquei, na ocasião, que os valores ali apresentados de obra pública estão, no mínimo, 5 vezes mais caros que o setor privado faz. Então, é fazer mais com menos. O poder público, ele faz menos com mais. Então, se o poder público quer repassar esse ônus, o ônus da ineficiência, ele está repassando ao setor privado, né? Então, nessa cadeia produtiva, todo mundo perde. Todo mundo perde. A prefeitura perde, também, ela não é culpada, né? É o sistema está errado. Então, a prefeitura perde, o setor público, o privado também perde, porque não vai fazer. Não é que ele vai perder, ele vai deixar de fazer. Ele não vai sair numa aventura, ele não faz isso. E quem vai ficar também a ponta mais frágil, que é a população. Não vai ter o equipamento, não vai ter o lazer, não vai ter a moradia, e não vai ter o emprego também, aquela história inicial da Havan, né? Então, esse é uma consideração que não foi levada em conta nas diversas discussões. Por ironia, né, eu já estou me despedindo aqui, para não me estender muito, mas esse projeto de lei, ironicamente, tem um ponto muito, mas muito bom, que é no seu artigo 9º, ele fica aqui, que o Executivo Municipal poderá parcelar a contrapartida financeira da outorga onerosa em até 18 parcelas mensais e consecutivas a partir do alvará de construção. Essa é uma bênção aqui no município, o alvará de construção. Eu falo isso de carteirinha. Eu tenho projetos há 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu tenho projetos há mais de 10 anos aqui dentro e eu não tenho esse benefício do alvará de construção. Então, eu fui um dos que batalhei, né, como o Brancaleone, né, o exército de Brancaleone sozinho. Pelo menos eu consegui isso, foi uma grande conquista. Parece uma entrelinha, mas não é muito importante, porque, ironicamente, se eu tivesse que pagar a outorga onerosa, que não fecha a conta do empresário, mas mas eu tenho certeza que eu vou pagar depois do alvará. Se o alvará demora 5 anos, então a gente está discutindo uma lei que vai ser aprovada agora, por decreto, e se for colocada em prática, ela só vai ser paga depois do alvará. É uma conquista, eu acho que é uma conquista do município, pelo menos a gente já está resgatando, né, que é o grande problema. Vereador, esse não é o problema, a correção monetária, não, acho que sim, acho que está claro isso aí, é importante também, mas é o único ponto bom que eu vi da lei, é esse, ironicamente, e a gente esquece disso, nós só estamos discutindo aqui de um único setor, que é o setor público, quando o privado, que é o setor que gera emprego direto, né? O negócio imobiliário gera emprego indireto, ali você tem o jardineiro, o pintor, enfim, aquela cadeia extensa. Eu gostaria que tivesse essa sensibilidade e a gente colocasse um pouquinho a mão na consciência, não vou pedir para não ter, mas colocar a mão na consciência e daqui para frente a gente avaliar o que a gente vai votar, se é correto ou não. Então, são essas minhas palavras, muito obrigado, uma boa noite, obrigado pelo espaço. Obrigado, Jean Pierre. Eu abro a palavra ao público presente aqui, se tiver alguém que queira pronunciar. Não havendo... também quer falar? Passo para o doutor Rafael também, representante aí da vereadora Tânia Eber, a Tânia Larsson. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente e a todos que nos acompanham nessa noite. Uma questão que me deixou em dúvida, na verdade, mais dirigida talvez à municipalidade, seria justamente esse levantamento que foi feito de poder representar um tributo a essa outorga onerosa.
a natureza dele no Estatuto da Cidade é justamente para ser uma compensação financeira. Qual que é a grande questão que a gente vê aqui? Ele não está vinculado hoje, esse percentual que vai ser aplicado e tudo mais, ao CUB ou a um índice próprio, mas ao valor do imóvel. Isso me aproxima muito de uma taxa mesmo, ou de uma tarifa, dependendo da forma como for aplicada. Como se fosse uma venda do município por uma irregularidade no cumprimento do planejamento do plano diretor da cidade. Então, se eu previ que poderia ser construído 10 andares em determinada localidade, a pessoa pode construir 12, segundo a outorga onerosa. Só que esses 2 que ela está descumprindo, ele não está sendo considerado o metro da construção ou o que efetivamente o empreendedor teve que alocar de recursos ali, mas o valor do imóvel. Isso vai poder diferenciar muito, por exemplo, 2 construções muito semelhantes, só que de padrões financeiros distintos, em locais diferentes, causando uma diferença para 2 pessoas privadas, ou seja, 2 empresas diversas, e transformando isso numa concorrência até mesmo desleal, pela forma como está sendo feita. Não seria mais interessante, então, com certeza, essa redução desse percentual, como se diz, a um limite bem mais baixo, provavelmente esse de 15% seria algo razoável, mas também se analisar essa base que se escolheu para fixação, seriam essas as considerações. Obrigado. Obrigado, Rafael. Não tem nenhuma manifestação? Manifestação do... Pois não, tenha bondade, pode usar ali o microfone. Só diz o nome e tal. Tá, okay. Boa noite a todos. Meu nome é Adriano. Esqueci o nome que falou ali sobre quem faz o empreendimento, que tem que dar a infraestrutura, o asfalto, tudo. Por que a prefeitura tem que cobrar esse valor de 40% se quem está fazendo já vai deixar todo para a prefeitura prontinho? Então, eu acho que é muito injusto querer cobrar 40% em cima de alguma coisa que ela já vai estar ganhando. E fora os empregos todos que vão vir. A palavra está aberta para o público. Pois não? Presidente, boa noite, senhores vereadores, público. Meu nome é Milton, sou morador na Zona Sul. Estou aguardando há 35 anos, há 31 anos e meio, por um zoneamento naquela região. Porque em 2008, nós tivemos aí tivemos a lei que definiu aquela área que é próxima à Universidade Federal, né, como área de transição industrial. Passaram-se anos, aí em 2017, dia 9 de janeiro, ela passou a ser uma área de expansão urbana. Nós estamos falando em 2 anos e pouco, quase 3 anos, e nós não temos o zoneamento. Então, é muito difícil eu vir aqui conversar, falar sobre outorga onerosa de uma coisa que não existe. Eu tive uma pergunta dentro do CETUB que perguntaram quanto vale o seu terreno? Por quanto? Eu não sei. Porque eu não sei o que pode ser feito no meu terreno. Eu não sei se é comercial, se é industrial, se é residencial, o que é. Propostas, interessados, tem de coisas muito boas, de interesse do município. Aí veio um outro assunto que foi abordado, inclusive pelo senhor que me antecedeu. O pessoal da prefeitura, não é possível que eles não saibam, saber eles sabem. Um terreno, eu vou citar o meu terreno, de 272 mil metros,
eu tenho área verde de 20%, eu tenho um APP que pega 48 mil metros quadrados, com quase 20, mais 20% sobre essa área, que eu tenho que abrir, né? Eu tenho equipamento comunitário, como já foi dito, de 10%. Eu tenho áreas de lazer e recreação, mais 5%. Ruas, eu sou obrigado, se eu fosse o investidor, não sou, eu sou o proprietário, a entregar o meu projeto com água, com luz, com esgoto, com, asfalto e tudo. Então, imagine agora eu ter que colocar em cima desses 272, deduzindo tudo isso que nós colocamos aqui, uma outorga de 40%, me sobram 72 mil metros. Aí eu tenho que pagar a comissão ainda de venda para a imobiliária que vendeu o terreno. Então, é melhor pegar tudo, pegar a escritura e entregar para a prefeitura e dizer, senhor, muito obrigado, passei a metade da minha vida aqui, fiz o que pude fazer e não tem como. Isso aí é o que estão querendo fazer, é um absurdo. Absurdo. Eu pediria muito aos senhores vereadores que pensassem muito no que vão fazer, né? Esse negócio de dizer, não, porque nós vamos cobrar tanto de outorga onerosa, aí nós vamos fazer asfalto, vamos fazer não sei o quê. Eu moro há 36 anos lá, 35 anos lá, né? E o trecho da Santa Catarina, do acesso sul até a Luisiânia, que já existia e já era perímetro urbano, a gente tem que estar brigando com a prefeitura para eles colocarem um caminhãozinho de terra, passarem uma máquina. Eu consegui 5 caminhões, não comprei não, foi a empreiteira que deu, para colocar na rua, porque a prefeitura não fazia, e não faz. Em um ano a prefeitura passa 2, 3 vezes a máquina numa rua Então o que eles querem agora? Eles querem ser uma imobiliária, querem ver sorte da gente, o que é que pode ser feito, né? Desculpem, né, as pessoas lá da secretaria, mas eu acho que não dá. Tenho documentos aqui que falam que o zoneamento, ele na verdade já existe desde janeiro 2018. Documento em mão, se precisarem, está comigo. Me diz o que eu posso e o que eu não posso. Não vai para a audiência pública, não vem para a Câmara, ninguém para nada, né? Então, vocês vejam, eu tenho 74 anos, há 35, metade da minha vida lá, tive que operar através do SUS, coração, tenho problemas sérios de saúde, né? E sou obrigado a pedir dinheiro emprestado para parente, tendo uma propriedade como a que eu tenho, porque eu não posso vender. Então, por favor, vocês têm que reconsiderar um pouco as coisas e agilizarem, que uma ocasião, inclusive, foi em janeiro deste ano, eu participei de uma reunião no Conselho da Cidade, quando o doutor Álvaro era o presidente, né? E no final da reunião, isso, aquilo, temos que ver o caso do Suplicy, porque está esperando há muito tempo. Continua esperando. Continua aqui. É isso. Muito obrigado e desculpe. Tem mais alguém que quer dar fazer a sua parte, o seu pronunciamento referente a isso? Não havendo, senhores vereadores, eu passo a palavra, esse questionamento ao Executivo, representado pelo Rafael. Obrigado, vereador. Acho que eu vou começar por trás, pelos últimos que falaram, pelos cidadãos, para dar o privilégio aos cidadãos, e depois eu vou às outras questões.
Seu Suplicy, quando o senhor fala que está aguardando há 30 anos o projeto de lei, o que a gente tem a dizer é que, na verdade, essa área entrou como uma área de expansão em 2008, pelo plano diretor. E aí ele precisava da regulamentação da lote. É aquela mesma ladainha de sempre, né? Nós demoramos 8 anos, 9 anos discutindo a lote. Só depois da lote é que esse projeto poderia andar. Esse projeto já foi apresentado nas câmaras técnicas do Conselho da Cidade, voltou para fazer alguns ajustes, o Conselho da Cidade entendeu que ele precisava de alguns ajustes, então a gente já tem um belo projeto em andamento, que só precisa agora fazer esses ajustes e passar pelo Conselho da Cidade e vir para essa casa para ser aprovado. Agora, uma coisa é certa, seu Suplicy, sem outorga onerosa, não tem como acontecer esse projeto que o senhor pretende fazer lá na área do senhor. A gente pode discutir se é 3%, se é 40%, o valor a gente está discutindo aqui, mas a outorga é obrigatório. Não fomos nós que inventamos isso. Os municípios têm a obrigação, têm o dever de aplicar esse instrumento. Aí, o quanto vai ser isso, eu acho que a gente pode discutir. A gente apresentou os dados ali, depois eu vou falar algumas questões que já passaram por aqui sobre os dados, mas essa não tem como a gente fugir, né? O seu Adriano, daí eu já pego e emendo com uma informação que o Jean falou, né? O Jean disse que o custo dessa infraestrutura vai sair, quem vai arcar o custo dessa infraestrutura é o empreendedor. Isso é verdade quando a gente está falando de loteamento. O loteamento, sim, o empreendedor tem que dar lá toda a infraestrutura instalada. O que é a infraestrutura instalada? É o arruamento, são as redes de energia, são as redes de água, é o lote para construir uma praça, é o lote para construir um CI ou um outro equipamento público. O que falta isso? Falta construir o CI propriamente dito. O empreendedor não dá o CI construído, ele dá o lote. E a gente vai lá e aí constrói. Então, também demanda de um esforço. Os senhores vereadores têm um colega que foi secretário de Educação por quase 6 anos nesse governo, acho que ele pode esclarecer, e vocês todos devem ter isso muito claro, né? O problema de um CI, de uma escola, de um PA, de um AUBS, não é a construção da casa. A casa não é o maior custo que nós temos, nós como cidadãos e a prefeitura como o financiador disso. Esse não é o maior custo. O maior custo é a manutenção. É lá todos os dias ter os médicos, ter os professores, ter a merenda, ter todo o insumo dentro daquela infraestrutura. Então, a gente precisa do recurso para ter essa infraestrutura funcionando. E aí, eu já vou aos pouquinhos entrando no que os outros falaram. O Jean lembrou também da questão do pecúnio, né? Substituir esses 10%, ao invés de ele doar a área para a prefeitura, que em muitos casos é uma área lá no final do loteamento, uma área pequena, uma área que não serve, para o próprio empreendedor seria melhor fazer o pagamento dessa área. Esse instrumento já existe na lote, ainda não está operando no município, mas ele já existe na lote, e muito em breve a gente já vai ter os primeiros casos de empreendedor que, ao invés de doar o terreno, prefira fazer o pagamento do valor equivalente ao terreno, e a prefeitura vai comprar um terreno do lado de uma escola que já exista para fazer a sua ampliação, ao invés de ficar com um terreninho de 600, 800 metros quadrados, que para um equipamento público não é o suficiente, né? Continuando de baixo para cima, a primeira fala do Jean é que para a área de expansão, para áreas de ALPA, a visão dele é que não devesse ser cobrado nenhum valor. Ele citou o exemplo do empresário que quer construir a sua loja lá. Isso também não é aqui que a gente tem que discutir, né? A gente já perdeu esse prazo, esse momento já passou. Quando a Lei 520 estabeleceu que teria que ter outorga, agora tem que ter outorga. Pode ser de 3, pode ser de 5, pode ser de 15, vamos discutir o valor, mas tem que ter porque a lei lá já o discutiu.
a menos que ou o executivo ou os próprios vereadores façam a proposta de tirar essa outorga nas áreas de ALPA. Se isso não acontecer, a outorga tem que acontecer nessas áreas. O que vai definir, né, o vereador Odir perguntou o que define lá o valor da outorga, como é que o prefeito vai definir se é 20, se é 15? A gente fez um cálculo que é efetivamente um cálculo de projeto básico. Então, no projeto básico, a gente tem uma estimativa muito preliminar do valor que uma obra vai ter. Se a gente for procurar em literatura, não é difícil encontrar que 1 quilômetro de asfalto novo de um grande eixo viário tem um valor aí de 400, R$1 milhão o quilômetro. Uma ponte custa 200, 500 mil reais, sei lá, uma seção de ponte de 50 metros. Esses valores são valores fáceis de você encontrar para projetos básicos. Quando a gente for aprovar esse plano de expansão, depois que a gente aprovar ele, melhor dizendo, a gente vai poder fazer um projeto específico, um projeto executivo da obra. E aí a gente tem um valor preciso de quanto vai custar aquela rodovia, aquele eixo viário, de quanto vai custar uma ponte ou qualquer outra infraestrutura que esteja prevista lá. E aí, se esse valor precisar ser alterado, por isso a gente deixou o valor da outorga nessa fórmula de range para ser ou 3% ou 40%, ou alguma coisa que feche ali no meio, mas que a gente possa trabalhar de uma forma precisa para... A gente não quer que esse instrumento gere uma receita além daquela necessária para a implantação da infraestrutura naquele local. Ele pagando a infraestrutura naquele local é o suficiente para o executivo. Então, se a gente fizer uma cobrança de 3%, a gente vai precisar fazer lá uma rua de pavimentação, sem pavimentação, melhor dizendo, de terra, uma rua que não vai atrair o investimento, que quem for construir lá o seu loteamento, a sua indústria, vai ficar carente de uma infraestrutura. Se a gente cobrar alguma coisa próximo daquilo que é mais condizente com o custo do investimento, a gente vai poder, sim, dar toda a infraestrutura que o empreendimento merece. Então, por isso que esse valor, no nosso entendimento, pode ser variado. Quando a gente propôs essa minuta no Conselho da Cidade, a gente tinha fixado um valor. O texto original da minuta foi com valor fixo, foi com os 25% que eu apresentei para os senhores como sendo hoje o valor mais adequado para a outorga. Aí, os próprios conselheiros da sociedade civil, eles já identificaram isso. Olha, hoje 25% pode ser o ideal. Daqui a 10 anos pode não ser, pode precisar de mais recursos, pode precisar de menos recursos. Não seria bom o prefeito ter liberdade para ajustar isso? Às vezes, eventualmente, os 25% vão inviabilizar. A gente vai começar a ver pessoas interessadas em empreender nessas áreas, mas eles vão chegar, olha, a conta não está batendo, 25% não fecha o nosso investimento e eu não vou ocupar aquela área. E aí, por sensibilidade, o prefeito pode optar por, naquele momento, reduzir esse valor. Ou, o contrário, né, a gente vê que, olha, essa infraestrutura que aquele empreendimento demanda, eu vou precisar de mais recursos. Então, por isso, variar, para dar essa liberdade, porque o mercado é muito dinâmico. Se a gente cobrar um valor muito caro, não vai ter ninguém interessado por aquela área. Se a gente cobrar muito barato, a gente não vai dar a infraestrutura que aquela área merece, aí o empreendimento que colocar o seu recurso lá, o seu investimento lá, não vai ter o retorno desejado. Então, a gente precisa casar essas duas coisas. E aí acho que entro numa coisa que é bem importante, que o vereador Maurício apontou, que eu peço, por favor, senhores vereadores, não confundam esse projeto de lei com o projeto de lei de alteração do artigo 64, que é o tal dos 800 metros da faixa urbana. Esse projeto de lei não é o projeto de lei de expansão urbana. Não é o projeto de lei que vai atender, por exemplo, o empreendimento do seu Milton. Esse projeto de lei não altera
Tanto que nesse projeto de lei, nesse 64, nós não estamos prevendo a cobrança de outorga, porque ele não altera o potencial de uso dos terrenos. Eles vão continuar sendo terrenos rurais, eles não vão poder parcelar, praticamente igual ao projeto que discutimos hoje durante a tarde sobre o setor náutico. Vai permitir o uso sem permitir parcelar. Por isso não tem cobrança de outorga e por isso não pode ser confundido com esse projeto de lei. E aí, já para finalizar, por que não desmembrar esse projeto em 2 projetos? Porque é a mesma coisa. A gente está tratando de outorga onerosa de alteração de uso. A outorga onerosa de alteração de uso na área sul e nas Alpas, a gente trouxe separado, dividiu ele no texto em capítulos diferentes, mas ele é o mesmo instrumento. Eu não posso cobrar outorga de alteração de uso do leste num valor, do sul num outro valor, eu tenho que cobrar o mesmo valor para todos eles. E já está aqui nessa casa o projeto de lei do setor leste. Então, aquele projeto de lei vai ser atendido por esse. Na nossa cronologia, a gente mandou o projeto de lei da expansão leste primeiro. Já está na casa, não quero me equivocar, mas desde o final do ano passado, início desse ano. E aí depois, por conta da urgência que esse projeto acabou ganhando pela pressão do empreendedor, nesse caso específico, a gente, em conjunto, colocou esse projeto à frente daquele. Mas a área de expansão leste já está aqui. Se nós não aprovarmos esse, ou separarmos ele e aprovar só da área das Alpas, quando formos aprovar o da área de expansão leste, o empreendedor que está lá não vai poder usar, porque ele precisa desse instrumento. Então, a gente aproveitou essa oportunidade, como é o mesmo instrumento, trabalhamos ele no mesmo projeto de lei para otimizar o nosso tempo, né? E o Júlio levantou uma série de questões com relação às fragilidades ambientais. Essas fragilidades vão ser discutidas lá no plano das áreas de expansão. Quando trouxermos para essa casa como vamos usar essas áreas de expansão, aí sim vão ser levantados quais são as fragilidades daquela área. E aí não seria agora, nesse momento, o momento ideal para tratar dessas fragilidades. Lá vão ser elencadas, a gente já identificou as manchas de inundação que ele apresentou aqui, conferem com as manchas de inundação do nosso estudo, só que a gente entende que é perfeitamente possível ocupar aquelas áreas mesmo com algumas fragilidades ambientais, desde que resguardado as condições específicas daquela área. Acho que respondi a todos de uma forma bem objetiva e fico à disposição. Rafael, só uma pergunta, o vereador Odir e depois o vereador Maurício Peixe. Rafael, eu acho que você foi tão claro numa colocação sua, que essa é a minha preocupação e deve ser a preocupação de todos nós legisladores. Eu não fui tão claro quanto você. Você disse textualmente que, uma vez apresentando o valor à prefeitura, aí vai lá e o prefeito pode baixar, e etc. É isso que nós não queremos, porque isso leva à corrupção. Eu não tenho a menor dúvida que daqui mais algum tempo, a gente não sabe quem vai ocupar a cadeira, mas isso nos leva, não podemos deixar algo tão importante na mão e com valores elevados na mão de uma só pessoa. Aí todos nós sabemos como é que funcionam as coisas. Aí eu vou lá, digo ao prefeito, olha, prefeito, aqui isso aqui não é tanto, vamos baixar, e essas negociatas que nós temos que acabar. Não estou dizendo isso vai acontecer. Então, o que deveria, e até acho que deveria, Rafael, com todo o respeito, ter aqui, nós estamos fazendo essa lei para o atual prefeito. Deveria ter vindo, então, no projeto que esses percentuais seriam
avaliados e aí orientados ao prefeito o percentual que ele deveria cobrar da outorga onerosa. Isso vai virar tanta negociata, sabe? Isso vai dar escândalo, talvez não estarei mais aqui para... Mas é você dar um cheque em branco para o prefeito para negociar. Quando eu falo do prefeito, eu não estou falando do cargo de prefeito. Para negociar, todos nós sabemos que é isso. A sociedade joinvilense, nós não podemos deixar um negócio desse aberto a bel prazer, porque nós não sabemos quem amanhã vai assumir a prefeitura de Joinville daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então, eu acho que deveria, vereador Maurício, para finalizar, nós deveríamos ter aqui ou um outro projeto que forma-se uma comissão para indicar ao prefeito os percentuais que serão aplicados na outorga onerosa. Não podemos deixar de forma nenhuma uma só pessoa, porque nós não sabemos quem vai ocupar um dia a cadeira de prefeito. Você entendeu? Nós não queremos aqui insinuar, mas isso fatalmente vai acontecer. Isso é deixar uma brecha para uma pessoa sozinha decidir algo tão importante. Então, você foi muito claro. Você próprio disse aqui, se tiver alguma coisa, aí o prefeito vai lá e baixa e etc. E nós sabemos como funciona isso. Nós sabemos que ninguém é bobo, né? Eu estou dizendo isso é verdade. Vocês concordam em deixar com o prefeito? Não o atual, eu não estou me referindo ao atual. Essa lei é para os próximos prefeitos. Ou vocês acham que não vão haver negociação? Vai haver negociação, sim, senhor. Por isso que deveria ter aqui instrumentos que não ficasse isso só na mão de uma só pessoa. Isso vai gerar grandes problemas de corrupção. Os mais novos aí, com certeza, vão ver e vão lembrar. O vereador, no dia, lá disse o seguinte: vai ter corrupção porque ninguém está para fiscalizar, e aí as negociatas entre quatro paredes vão acontecer como aconteciam e como acontece hoje neste país todo. Eu estou partindo da presunção que todos devem ser honestos, mas nós vamos ter pessoas que não vão ser honestas. Então, essa é a minha colocação. Vocês, aí, ó, pode ver aí o pessoal da audiência. Concordam que o prefeito fica só na mão do prefeito? Claro que não, ninguém vai bobo, ninguém é bobo aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. E passa a palavra ao vereador Maurício. O meu é bem rápido, Rafael. Eu realmente não estudei o projeto, os 800 metros, até foi informação do próprio senhor Suplicy, que estava preocupado, porque esse projeto ainda não entrou em debate nem na Comissão de Legislação e nem de Urbanismo. Então, quando ele for, a gente vai fazer esses levantamentos e discutir mais aprofundado. Até fiquei feliz dizendo que essa área não vai ter outorga, né? É industrial somente, é questão industrial, não vai ter outorga, já fiquei feliz. Agora, lá a área da Tenente Antônio João, nós temos que estudar. Agora, só para terminar, Rafael, eu entendo o posicionamento do governo, ele tem que lutar para arrecadar, para trazer, porque o município vive de arrecadação. Mas quem paga isso tudo é o povo. A conta vai para o povo. Nós temos, vou repetir aquilo que foi falado pela Jean, mas pelo Luciano Rank, vereador Nenfo. Nós temos que oportunizar a geração de emprego, o crescimento com geração de emprego com qualidade. Quanto mais nós cobrarmos, mais nós tirarmos do empreendedor, o empreendedor ele não vai ficar com essa conta, ele vai repassar. E vai repassar para quem? Para quem compra. E quem compra são as pessoas que raspam o tacho, que tiram, emprestam e faz e tudo para pagar. Nós já vamos ter a outorga onerosa do direito, né, de construir. Dos passos aéreos, que eu digo. Vamos ter o IPTU progressivo. Vamos ter tudo isso. E daí mais isso para a população pagar, é o povo que vai pagar. Então nós temos que pensar, eu vou brigar, vereador Ninfo, pela nossa emenda, que não é o que nós queríamos, mas pelo menos é uma negociação que nós vamos ter de 3% a 15%. De 3% a 15%. Tomara que lá o seu Suplicy não seja 15%. Vamos lutar por menos. Obrigado e boa noite a todos.
Rafael, se tem algum outro, né, assunto, só isso aí não é pergunta. Respondendo rapidamente, eu fico feliz que os vereadores se preocupam com a questão da probidade administrativa, isso é a função principal dos senhores, né? Mas a gente também parte da boa-fé das pessoas, de todo mundo. A gente tem órgãos fiscalizadores que, eventualmente, qualquer desvio de conduta desse ou de futuros prefeitos ou servidores públicos podem ser investigados e devem ser punidos se for constatado qualquer desvio de conduta. Só para deixar que, na Lei 523, que é da outorga do direito de construir, já existe essa liberdade ao prefeito no fator de cobrança da outorga. Hoje ela está em 12% lá da outorga do direito de construir. Amanhã, se o prefeito acordar e ele quiser passar para 23%, para 50%, os senhores já aprovaram isso no final do ano passado aqui. Essa Câmara já aprovou esse tipo de moderação ao prefeito. Então, não trata-se aqui de uma novidade no seu todo. E o vereador Maurício, desculpa, eu me perdi no raciocínio, o senhor falou a última... Então, ficamos por aqui, então. Eu agradeço, desculpa, não... Obrigado, Rafael. Nesse momento vamos encerrar aí a nossa audiência pública. Eu quero agradecer os senhores vereadores aqui presentes, né, vereador Odir, vereador Ninfo, vereador Maurício Peixe, vereador Fábio D'Aloncio. Agradecer o executivo, representado aí pelo Dr. Rafael, como toda a sua equipe lá da secretaria aqui presente. Cumprimentar aí o Jean-Pierre, né? O Reginaldo, representando o nosso deputado Rodrigo Coelho, o Dr. Rafael, representando a vereadora Tânia Larson, toda a nossa equipe da Comissão de Urbanismo, a intérprete Ruth lá, onde desenvolveu o trabalho como intérprete de sinais de Libras, e agradecer a presença do Distrito Público aqui presente. Quem? O Paulo, também, nosso secretário junto. Obrigado a todos. Agradeço aos seus vereadores, autoridades, aos técnicos, aos servidores desta casa e ao público presente. Declaramos encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos e uma boa noite.